Olá, no Sabavlog de hoje eu tenho o prazer de entrevistar a escritora itapevense, que foi professora, foi diretora e escreveu dois livros sobre meu viver e coisas de avó. O nome dela é Veronice Guinoato. Vamos falar sobre esses dois livros. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa tarde, Solano. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e honrada com esse convite. Estou aqui com muita alegria para conversar com você e com todos que estão nos assistindo. Tá certo, então. Em toda a carreira de professora, na sala de aula, você apenas trabalhou com a educação infantil? No início da minha carreira, eu trabalhei com educação especial. Foram 14 anos dedicados à educação especial. 3 anos no Mato Grosso, na escola Pestalozzi, em Água Boa, no Mato Grosso, e mais 11 anos na escola NAPAI, aqui de Itapeva. Então, foram, no início da carreira da educação infantil, no início do magistério, foram 14 anos na educação especial, antes de ingressar no sistema de ensino de Itapeva. Muito bem. Vamos falar então sobre o livro Sobre Meu Viver, onde é relatada a sua vida, os seus sofrimentos e alegrias. Sempre quis escrever ou alguém a aconselhou? Olha, eu sempre gostei de escrever. Desde criança, eu gostava muito de escrever. Desde que eu entrei na escola, comecei a aprender a escrever, a ler, eu sempre me interessei pela leitura e pela escrita. Então, a escrita sempre esteve muito incutida em mim. E quando criança, depois adolescente, eu sempre gostava de fazer meus pequenos poemas, escrever minhas historinhas, mas eram coisas que na época eu julgava bobas, que a gente tem vergonha de mostrar aos outros, né? Então a gente acaba deixando de lado, rasgando, jogando fora, porque a gente tem medo da opinião alheia. Aí depois, com o passar do tempo e a história acontecendo, as coisas foram ficando mais difíceis. E a vontade de escrever continuou, sempre continuava em mim, mas eu não tinha, às vezes eu não tinha tempo, depois eu não tinha oportunidade de escrever, a oportunidade sempre foi muito complicada na minha vida, devido a todos os fatores, né? Tudo o que ocorreu, inclusive que está escrito no livro sobre meu viver, mas quando eu conseguia, eu escrevia as minhas coisas. Muitas vezes eu tinha que jogá-las fora. Aí, depois de que passou a maior parte dos acontecimentos mais complicados da minha vida, eu pensei em voltar a escrever. Agora eu vou escrever um livro, eu preciso escrever sobre o que aconteceu, sobre tudo que aconteceu comigo. Mas as coisas eram tão difíceis, eu me sentia tão emotiva ainda, que eu chorava muito, isso há mais de 20 anos. E eu não conseguia colocar no papel o que eu queria, que era a minha história. Então, eu acabei deixando de lado e me dedicando mais ao trabalho, e pensei, quem sabe um dia eu consigo escrever. Aí, agora, com o passar do tempo, passados mais de 20 anos depois dessa tentativa, mas eu sempre escrevendo minhas coisinhas, um poeminha aqui, uma crônicazinha ali, um textozinho, uma reflexão, as coisas que eu gosto de escrever. Aí as minhas filhas me incentivaram e falaram: mãe, você precisa escrever sua história. As pessoas precisam conhecer a sua história para que elas se sintam motivadas, motivadas a continuar, motivadas a ter esperança, elas percebam que a vida continua, apesar de todos os acontecimentos ruins e difíceis pelos quais a gente passa, a vida continua e sempre há uma luz no fim do túnel. Então, com o incentivo delas, eu resolvi escrever a minha história. Certo. Depois do relacionamento tóxico, após o fim desse relacionamento, o que fez a senhora ainda acreditar, continuar acreditando no amor? E me fale sobre o Mateus e sobre o Mário. Olha, depois que você passa por um relacionamento difícil, viu, em que você sofre todos os abusos possíveis, todas as agressões possíveis, físicas, psicológicas, eh, verbais, sexuais, todas as agressões que você sofre, quando você consegue se libertar disso, é muito difícil você acreditar novamente no amor. Assim como você falou, realmente é difícil. E eu tinha muito medo, sabe? Às vezes aparecia uma pessoa ou outra, mas eu não tinha vontade, tinha muito medo do que ia acontecer, de passar por tudo isso novamente.
Mas aí, quando eu conheci a pessoa, que foi o Mateus, que foi a pessoa que Deus colocou na minha vida, a pessoa certa no momento certo. Quando eu conheci esse ser humano tão especial, não teve como eu não me entregar novamente ao amor. Eu acho que a gente precisa dar uma chance, porque existem muitas pessoas ruins no mundo, muitas, mas também existem muitas pessoas boas no mundo. A gente que tem que conseguir ver ali naquela linha, no momento entre a ilusão e o conhecimento da pessoa, você que precisa saber exatamente quem é a pessoa com a qual você está se relacionando. Você precisa achar uma forma de conhecer a verdadeira pessoa, como ela é na realidade. Conhecer a família, conhecer os amigos, conhecer a história dessa pessoa, para aí então você conseguir se entregar novamente, se colocar, né, na vida dessa pessoa e colocar essa pessoa na sua vida. Então, conhecer o Mateus, para mim, foi assim, foi uma mudança de rumo, uma mudança de rumo. Foi um novo começo na minha vida, porque ele era uma pessoa tão especial que eu não tenho palavras para descrevê-lo. No livro está bem descrito, mas mesmo assim, por mais palavras que eu utilize, eu não vou conseguir descrever exatamente a pessoa que ele era. E agora fale do seu marido, o Mário. Meu marido Mário, eu tenho muita sorte. Outro dia, lá na escola em que eu estava, lembram que dois alunos, um aluno perguntou, fez a seguinte pergunta para mim: descreva o Mateus em uma palavra e descreva o Mário em uma palavra. Eu descrevi o Mateus com a palavra sabedoria e eu descrevi o Mário com a palavra coração, porque o Mário também é outro ser humano mais do que especial que Deus colocou na minha vida. Nós nos conhecemos lá na adolescência, éramos muito amigos, depois namoramos. Aí a vida teve outros rumos, ele foi cuidar da carreira de futebol, que ele era jogador de futebol, e eu fiquei cuidando da minha vida. Foi nesse entremeio que eu conheci essa pessoa que me fez muito mal na vida. E após 30 e tantos anos, 34 anos, depois de passado toda essa história, a maior parte da história que eu conto no livro, eu e o Mário nos reencontramos. E foi um reencontro muito feliz, um reencontro de almas novamente, porque ele é amizade, ele é carinho, ele é amor, ele é ternura, ele é companheiro. Um companheiro desses companheiros que a gente precisa para enfrentar a vida. E é isso que ele é para mim. No ano passado foi também lançado, agora vamos falar do outro livro, Coisas de Avó, um livro voltado ao público infantil. Escrever para rimar e combinar é difícil, mas para uma professora é fácil. Olha, Solano, eu acho que é difícil para todo mundo, né? Não é pelo fato da gente ser professora que é mais fácil escrever. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito esse lado da gente. Tem um pouquinho de dom, tem também, sim, mas eu acho que trabalhando bastante, todo mundo consegue escrever. Eu acho que a gente praticando, lendo muito, se dedicando, a gente consegue, todo mundo consegue. Colocar as ideias no papel não é uma tarefa fácil, mas a gente consegue. E durante todos os anos trabalhando com educação infantil, eu sempre gostei muito de trabalhar com poemas e poesias. Eu trabalhei a maior parte do tempo com a pré-alfabetização, né, que era o pré-1, pré-2, e a gente trabalhava muito poesia com as crianças. E é um trabalho assim que faz com que as crianças se soltem muito e a gente consegue desenvolver um trabalho muito bom. E pensando nisso, após todo esse tempo na educação infantil, eu comecei a criar minhas próprias poesias, né? Pensava, isso aqui eu posso trabalhar assim com os alunos, isso eu posso trabalhar de outra forma, mas eu nunca pratiquei isso na sala de aula. Eu ia deixando de lado. Realmente, novamente, esse medo do que as pessoas vão pensar da opinião alheia, né? Mas aí, quando eu parei de trabalhar e veio minha neta Sara, que ela passa a maior parte do tempo aqui com a gente, porque a mãe dela dá aula em Ribeirão Branco, e ela, desde os 4 meses, ela ficou outro período aqui em casa.
E a Sara é uma neta assim que dá muita alegria para a gente. E ela que me inspirou a trabalhar, a escrever esse livro. Ela e todas as crianças que passaram por mim. A cada poema que eu escrevia, eu lembrava de um acontecimento na escola, de um aluno que eu conheci, de uma aluna que fez alguma coisa, né? De algum colega professor que comentou algo comigo, de acontecimentos que a vida na escola ela é tão dinâmica, ela é tão especial, que não tem como você conseguir viver ali e não pensar em outras coisas, né? A sua criatividade não ir além. Então, eu creio que foi isso, toda essa vivência na educação infantil, depois a vivência com a minha neta Sara, eu acho que tudo isso me motivou a escrever esse livro. Escrever para as crianças é também muito especial, assim como trabalhar com crianças é muito especial na minha vida, escrever para as crianças também é muito especial para mim. Pensa num terceiro livro? Já estou pensando num terceiro livro, mas assim ainda tenho algumas ideias, né? Não sei exatamente o que. Já tenho um pronto de poemas para adultos, poemas e poesias para adultos, tenho um pronto, algumas reflexões. Então, tem bastante coisa que eu já escrevi, mas estou pensando ainda para onde que eu vou direcionar esse meu terceiro livro. Quando você fala para adultos, é porque crianças realmente não podem ler, né? Não, ó, é assim. O meu livro sobre meu viver, Hum. ele tem algumas partes que contam o sofrimento de uma mulher em relação a um homem que tem, depende da idade da criança, ela ainda não tem condições de compreender o que aconteceu ali no momento, né? São o relacionamento íntimo ali que eu descrevo, de tanto sofrimento, que a criança ainda não está em idade, ela não está preparada para saber disso, ela não tem idade para saber disso. Tem algumas partes, muitas partes, que as crianças podem ler, sim, que os pais podem ler para as crianças, que é onde eu nasci, onde eu vivi, minha infância, são coisas muito interessantes, né? Mas a parte do relacionamento em si, desse relacionamento abusivo que eu sofri, as crianças ainda não estão preparadas, né? Não estão maduras para compreenderem. Aí as outras partes, sem problema. E o livro Coisas de Avó, que eu escrevo, até na capa está escrito Poemas para crianças que os adultos irão gostar de ler. Então, assim, eu fiz direcionado às crianças, mas também eu tenho certeza que os adultos irão se divertir muito lendo o livro. E esse próximo que eu estou escrevendo, a gente fala para adultos, mas as crianças também podem ler sim, porque não tem nada que impeça as crianças de lerem. São poesias, poemas, mais direcionado ao público adulto, mas sem problema nenhum as crianças lerem também, com certeza. Quando o Mateus se foi, quando ele morreu, achou que achou que conseguiria superar logo, ou você chegou a ter uma dificuldade de superar Eu rapidamente? tive, eu tive, Solano, bastante dificuldade. Assim, quando você perde um ser, uma pessoa amada, eu creio que todo mundo passa por esse momento de luto, né? E quando você perde uma pessoa amada tão especial, que é ali que é o centro da sua vida. Nós estávamos com. Eu tinha a Elizabeth e o meu filho Cal do primeiro casamento. Eles já estavam um pouquinho maiores, a Elizabeth com 15 e o Cal com 18. A Mariana, que já era filha do Mateus, com 6 anos, e a Gabrielinha, que era a outra filha do Mateus, minha com o Mateus, com 8 meses. Então, foi uma perda num momento muito difícil. A filha Mariana, ela era muito apegada ao pai. A Mariana era extremamente ligada ao pai. Os dois, assim, eram, como se diz, unha e carne, não se desgrudavam. A Gabriela, com os 8 meses, ainda já conhecia o pai, claro, mas ainda bebê ainda não tem essa compreensão, ainda não percebe uma perda. Ela não se torna assim uma coisa tão difícil, né? Porque um bebezinho, aos poucos, ele é mais rápido para ele compreender e para ele aceitar a situação e se adaptar a novas situações. Agora, quanto a mim, foi muito difícil, porque eu tinha um filho com deficiência
qual o Mateus me dava muito apoio, que é o meu filho mais velho. A Elizabeth, uma adolescente com 15 anos, que também já era muito forte e me dava muito apoio. Mas eu tinha as duas crianças pequenas, então o Mateus ele era o centro da nossa vida. Ele me deu todo o apoio que eu precisava num momento muito difícil e ele direcionou a minha vida, né, para o que ela é agora. O primeiro passo foi ele quem deu, ele me mostrou o caminho. E perder o Mateus foi muito difícil. Conseguir aceitar a perda, a gente aceita porque a gente tem fé em Deus e a gente entende os desígnios, não entende os desígnios de Deus, mas a gente que crê em Deus, a gente aceita. De uma forma meio complicada, mas a gente procura aceitar e compreender. Mas assim, você, como é que a palavra me fugiu agora? Daí conseguir sobreviver a esse luto, ele é muito difícil. Eu demorei mais ou menos um ano para sair desse luto mais profundo. Eu chorava muito, mas eu chorava no meu quarto, sozinha. Eu pedia muito a Deus que me desse força, que me desse tranquilidade para conseguir superar essa perda, para eu conseguir retomar minha vida e conseguir também direcionar os meus filhos, né? Dar a vida aos meus filhos, a vida que o Mateus queria proporcionar aos nossos filhos. Tanto que, quando ele estava doente, ele falou assim para mim: ainda bem que sou eu e não você. Se fosse comigo, eu não saberia criar os nossos filhos. Então, eu me apeguei muito a essa frase e essa responsabilidade que ele colocou em mim muito sabiamente, para eu conseguir sobreviver a essa perda, para eu conseguir me fortalecer e para eu conseguir batalhar para dar uma vida digna para os meus filhos. Esquecer a gente nunca esquece. A gente não esquece. Não tem um dia que eu não lembre daquele ser humano especial que Deus colocou na minha vida. Mas eu consegui superar a perda e conseguir direcionar, né? Conseguir dar uma vida digna para os meus filhos, conseguir encaminhá-los, graças a Deus, com a força e fé em Deus sempre. Você superou antes da volta do Mário em sua vida ou foi na hora que o Mário reapareceu? Olha, eu superei antes da volta do Mário na minha vida. Sem mesmo lembrando do Mateus diariamente, eu ia tocando a vida, eu me dedicava muito ao meu trabalho, eu sempre gostei muito do meu trabalho. A educação sempre foi assim, tomou grande parte da minha vida e sempre eu me dediquei com muito prazer à educação, né? Então, eu não pensava em casar novamente. Embora eu tenha superado a morte do Mateus, eu falei, é isso que Deus tem para mim, eu vou tocar a minha vida, né? E vou me dedicar aos meus filhos e ao meu trabalho. Era esse o meu objetivo, era essa a minha meta. A minha dedicação em encaminhar os meus filhos na vida e me dedicar ao meu trabalho. Não pensava em casar novamente jamais. Superei a morte do Mateus, consegui tocar minha vida, tanto que eu fiquei 10 anos sozinha, né? Depois, após esses 10 anos que o Mário reapareceu na minha vida. Só pensei em casar novamente porque era o Mário. Se fosse outra pessoa, com certeza eu não, com certeza eu digo agora, né? As certezas da gente são tão vãs, né, Solano? Mas agora, nesse momento e naquele momento, se não fosse o Mário, se fosse outra pessoa, eu não me casaria novamente. Eu me lembro se fiz essa pergunta para você naquele dia, mas se você não tivesse, aconteceu a morte do Mateus, se você não tivesse seus filhos, não tivesse ninguém que dependesse de você, você mesmo assim teria superado logo ou não? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, Solano, porque a gente só consegue responder se a gente estiver na situação, se a gente só consegue ter a certeza se a gente estiver dentro dessa situação. Então, se eu não tivesse os filhos, eu não sei, talvez teria sido bem mais difícil, né? Se eu tivesse somente o meu trabalho, teria sido bem mais difícil. Se eu não tivesse nem o meu trabalho e nem os filhos, e eu tivesse só o Mateus e eu tivesse perdido, eu creio que teria sido bem mais difícil. Não sei dizer para você se eu teria superado ou não, mas eu creio que sim, porque é, eu fui criada num meio muito
de muita fé. Meus pais me, né, deram uma criação a mim e aos meus irmãos sempre de muita fé. Minha mãe era uma pessoa muito positiva, meu pai também muito positivo. Minha mãe não tinha, a minha mãe era assim, caiu hoje, levanta amanhã. Meu pai também, sempre em frente, eles não olhavam para trás, sabe? Minha mãe era uma pessoa muito otimista. Meu pai também, embora eles eram completamente diferentes, os dois eram muito otimistas. E eles passavam esse otimismo, essa fé, essa esperança em dias melhores, eles passaram isso para a gente, para os filhos. Então, talvez eu conseguisse superar por essa criação que eu tive, essa criação de fé, essa criação de que Deus está acima de qualquer coisa e essa criação de que a gente sempre tem que ter esperança em dias melhores. Entendi. E a mesma base espiritual que sua mãe e seu pai te passaram, está passando agora para os seus filhos, passou para os seus filhos? Com certeza, essa mesma base espiritual, embora a religião seja outra, mas independente de religião ou denominação religiosa, né, Solano? A gente tem que crer em Deus, crer em algo superior, crer que tem alguém superior que está sempre cuidando de nós. Eu sempre fui católica, eu criei minhas filhas, meus filhos sempre na religião católica, mas lá na adolescência as três foram chegando na adolescência, na juventude, foram optando por outras religiões. Eu nunca me coloquei assim, nós nunca tivemos nenhum entrave em relação a isso, né? Nunca me coloquei contra isso, porque independente da religião, a gente tem que caminhar com Deus, crer um ser superior que toma conta da vida da gente, que está sempre com a gente. E as minhas filhas foram para outra religião, para outras denominações religiosas, nunca me opus, porque eu percebi o quanto isso fez bem a elas também. Então, independente da religião, eu sempre procurei passar essa espiritualidade para elas e elas conseguiram sim. Elas caminham com isso, elas, os esposos delas, as famílias que elas formaram, também caminham com essa espiritualidade, com essa força, com essa fé. Então, eu creio que eu consegui passar, sim, a mesma força, a mesma fé, a mesma crença que meus pais conseguiram passar para mim e para os meus irmãos, eu consegui passar para os meus filhos também. A escola em que eu trabalho, onde a senhora foi no ano passado, foi a única escola que a senhora se comunicou com adolescentes ou não? Não, eu também fui na escola, na escola Gerson Barros Margarido, lá na São Roque. Lá eu também fiz um trabalho, não tão longo, né? Não passei um dia todo, igual eu passei ainda na escola Herrera, mas eu fui lá na escola a convite da direção e da coordenação e passei momentos muito bons também lá na escola Gerson Barros Margarido, no bairro São Roque. Fui em algumas outras escolas também, mas aí conversei mais com professores, né? Com professores, coordenadores e com crianças, em algumas delas com crianças também. Voltando no tempo que a senhora começou a dar aula, a senhora acha que poderia ter dado aula também para os adolescentes? Eu creio que sim, eu creio que sim. Embora eu sempre tenha dado aula para educação especial no início da carreira, eu trabalhava com adolescentes com deficiência. A maior parte dos meus alunos com deficiência eram adolescentes, embora a idade cronológica deles fosse de adolescente, a idade mental deles era bem de criança, mas essa idade cronológica também correspondia a muitas fases da adolescência. Aí depois, quando eu fui para a coordenação, mais recentemente, eu fui para a coordenação, eu ingressei no Fundamental 2 lá na escola Ives Piedade, e foi no ano da pandemia. E nós, no início, ainda não era pandemia, então acho que mais ou menos um mês eu tive contato com adolescentes ali, foi um contato muito bom. E depois, durante a pandemia, também nós tivemos contato, é, não tão direto, porque era a gente fazia as apostilas, entregava, era aquela educação à distância que todos nós sabemos que ocorreu, né?
mas todo o contato que eu podia ter com os adolescentes, a gente tinha. E eu percebi que eu conseguiria sim. Se fosse o caso, eu conseguiria dar aula para adolescentes também. Eu creio que me daria bem também, assim como com as crianças. Eu acho que a gente, quando gosta da educação, a gente gosta do que faz, a gente se dedica, Solano, eu acho que a gente se adapta, em qualquer nível de ensino, a gente se adapta. Eu penso eu dessa forma. Para terminar, quero que você deixe um recado para as mulheres que já estão nos seus 16, 18 anos em diante, que pensam em procurar alguém para namorar, para casar, qual cuidado que elas devem ter, e para os pais, para as crianças pequenas, para que como que eles devem curtir, aproveitar a vida, baseado nos dois livros já lançados. Para as mocinhas, eu falo mocinhas, mas tem mocinhos também, porque a violência, ela não se dá só de homem para mulher, ela ocorre com menos frequência de mulher para homem também. Então, independente do sexo, independente do gênero, a violência, a agressão e o relacionamento tóxico, ele pode ocorrer. Então, eu sempre falo, eu procuro falar assim: prestem atenção com quem vocês estão se relacionando, prestem atenção com quem vocês pretendem se relacionar, procurem conhecer bem a pessoa, procurem conhecer bem a família da pessoa, os amigos, a história dessa pessoa, porque as pessoas enganam muito. Quando a gente não conhece muito, a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente se ilude com muita facilidade. A gente se ilude com uma palavra bonita, a gente se ilude com uma flor que a gente recebe, a gente se ilude com um elogio que a gente recebe, e a gente vai ver depois, com o passar dos anos, que a vida não é isso, que as pessoas elas têm que ser muito mais profundas do que isso. E a gente precisa conhecer exatamente com quem a gente está se relacionando. Não se jogar logo de cabeça num relacionamento sem conhecer muito bem, né? Onde você, em que caminho você está trilhando. E para os pais que tenham muito cuidado também com os filhos, que observem onde os filhos estão colocando os pés, observem onde as mocinhas, os mocinhos, as filhas, os filhos, com quem que eles estão andando, com quem que eles estão se relacionando. Por mais que digam que eles têm, os filhos têm que ter privacidade, mas nós, pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Enquanto eles não conseguirem dar os passos, caminhar sozinhos, nós temos que estar atentos onde eles estão caminhando, com quem eles estão andando, né? Que rumo está tomando a vida deles. Nós somos responsáveis por eles e nós temos que estar sempre atentos, porque por mais que a vida está aí, a escola está aí, mas nós, pais, somos os principais responsáveis, os primeiros responsáveis. A família é a primeira responsável pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos que nós colocamos no mundo. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que prepará-los para esse mundo. Não deixar que eles tomem conta da própria vida enquanto eles não tiverem idade para isso. Depois que eles já tiverem idade e maturidade suficiente, sim, para tomarem conta da vida deles, aí sim. Mas enquanto isso, eu creio, no meu pensamento, que as rédeas da educação dos nossos filhos, elas precisam estar conosco, pais, até que eles consigam caminhar sozinhos. E o meu livro para as crianças. Pode falar, pode falar. E para as crianças, oh meu Deus, o que, que eu vou dizer para as crianças? As crianças, é um mundo tão à parte, o mundo infantil é um mundo tão bonito, é um mundo tão rico, é um mundo tão maravilhoso, né? Também tem seus riscos, a gente sabe disso. O mundo tem as maldades, tem muitas pessoas, como eu falei no começo, tem muitas pessoas más no mundo, então também que os pais fiquem atentos aos seus filhos pequenos, né? Que há muita maldade no mundo. As crianças, são tão criativas, são tão dinâmicas, elas não veem a maldade que existe no mundo. E é isso que a gente tem que ficar atento enquanto pais. E enquanto professora que eu fui de educação infantil a vida toda, só me deu alegria.
A vida com as crianças me fez muito mais feliz, junto com as crianças, me fez uma pessoa muito melhor, muito mais leve, mais feliz, né? E para enxergar o mundo de outra maneira, enxergar o mundo pelos olhos de uma criança. Foi isso que me motivou a escrever o livro, e quem sabe outras coisas de avó que venham por aí, né? Tá certo, então. Eu conversei com a professora, escritora Veronice Guinoato, que é de Itapeva, escreveu sobre meu viver e coisas de avó. Muito obrigado, foi um prazer conversar com a senhora, foi um prazer ter recebido lá na escola no passado. Muito bem, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela superação que você teve. Muito obrigada, Solano. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre minha vida, sobre minha história, sobre as coisas que eu gosto de fazer e sobre aquilo que eu gosto de falar, sobre, né, os meus livros, minhas leituras, minhas histórias, meus conselhos. Tem gente que não gosta de conselho, mas a gente que gosta de dar conselho não adianta, né? Chamemos de orientações de uma pessoa que tem muita experiência. É isso, orientações, certo? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Solano. Foi nada. E obrigado a você também que nos assistiu. E até o próximo Sábado Vlog, se Deus quiser. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.